Nós vamos começar novamente nosso bate-papo digital dessa sexta-feira, que nós já estamos há quantos dias em quarentena, né, Carlos? Quantos dias em Santa Catarina? Nós vamos para 10 dias em quarentena em Santa Catarina. E aqui, gente, o objetivo hoje, tá, é trazer dois profissionais da área contábil de Joinville, que eles fizeram a transformação digital dos escritórios deles já em 2019. E eles vão contar um pouco do que aconteceu, quais foram os ganhos dessa transformação, os benefícios, como foi o processo em si em relação a funcionários, a clientes, que é o maior medo dos empresários contábeis para fazer a transformação, é como o cliente vai aceitar. Então, eu vou apresentar hoje, está o Carlos Eduardo de Souza, ele é de Joinville, ele é da DC Contabilidade, e a Vera Valcanaia, que ela é da Center Conta Contabilidade. Sejam bem-vindos. Oi, gente. Obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. Estamos aqui também com a Tani, com a Joyce, tá? A Rosa, toda a nossa equipe de apoio. E vamos lá bater um papo, então, sobre transformação digital. E eu vou abrir com a Vera, para que ela se apresente e já se apresentando e contando para nós, tá? O que levou ela, em 2019, já a buscar essa transformação digital. Seja bem-vinda, Vera. Obrigada, Contadores Digitais, por essa oportunidade de a gente estar fazendo esse bate-papo com outros contadores e trazer um pouquinho da nossa experiência, da nossa história. Então, como a Lúcia já falou, nós somos de Joinville, Santa Catarina. Estamos pelo 10º dia em confinamento em casa, a cabeça fervendo, mas assim, na verdade, vamos para o foco do tema aqui, né, que é a transformação digital. Senão a Lúcia vai cortar o meu áudio aqui logo. Não, se eu contar todos esses nossos 10 dias. Fique à vontade, era muito bacana. Há uns 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, eu comecei a estudar muito sobre a transformação digital, porque era um assunto que estava muito em voga, né? A gente escutava já muitos colegas falando sobre isso, inclusive a própria Lúcia, que é nossa amiga já de muitos anos, de longos carnavais já, né? Não conta quantos, né? Não pode contar nem quantos. Vou falar quantos, porque senão o pessoal vai começar a calcular a idade, isso não é legal, né, Lúcia? Deixa pra lá, não é né? bom, não é bom. Mas então, assim, claro, ouvindo a Lúcia e tantos outros profissionais como ela, que já estavam pensando nessa questão da contabilidade digital, da transformação, eu comecei a estudar muito sobre isso. Então, já fazem uns 2 anos que isso aconteceu. E a minha cabeça estava, assim, fervendo, né, com esse assunto, porque, na verdade, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para o meu escritório entrar nessa vibe, nessa onda, como se diz, mas, na verdade, eu não sabia como começar, por onde começar, né? O que eu deveria fazer em primeiro lugar. Foi quando, em março, talvez do ano passado, a Lúcia procurou a Center Conta e apresentou a proposta da Contadores Digitais. Aí, assim, caiu como uma luva no que nós estávamos precisando, no momento que nós estávamos vivendo. Então, já fica aqui o meu muito obrigada para a Lúcia, para a Joyce, que esteve lá com a gente uns 4 meses, cuidando da gente bem de pertinho, colocando a gente no caminho que devia seguir. Então, assim, foi uma necessidade que surgiu, porque eu vi que o mercado estava caminhando para isso. A gente não podia ficar fora por muito tempo dessa questão digital. Eu não estou nem falando de contabilidade online, né, gente? Eu estou falando de contabilidade digital, da transformação mesmo. Então, foi assim, foi estudando muito sobre isso, e depois, casando com o projeto da Contadores Digitais, foi onde a gente resolveu assumir, né, o projeto em maio do ano passado. Então, legal. Isso, vai fazer 1 aninho agora. Legal, Vera. Muito obrigada, Vera. E o Carlos é da DC Contabilidade e a pergunta é a mesma. Carlos, você foi o nosso primeiro cliente, né, Carlos? Foi o que nos provocou a trazer para o mercado esse processo de transformação digital. Depois que eu fiz no escritório, o Carlos viu que deu certo, né, Carlos? Então, o Carlos nos procurou também, a gente começou a conversar e como é que foi isso, Carlos, para ti? Conta para a gente um pouco.
Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou o Carlos, então, também aqui de Joinville, da DC Contabilidade. Então, Lúcio, eu sempre tive a veia um pouco tecnológica, assim, sabe? E, para minha sorte, ainda me juntei com uma sócia que ela é muito tecnológica. Então, a junção desses dois sonhos, dois desejos, né, nasceu, então, essa questão da digital. Na verdade, no primeiro momento, a gente pensou na contabilidade online, né, que veio uma moda, e como nós éramos um escritório muito pequeno, então a gente quis ficar antenado sobre a contabilidade online. Estudamos um pouco. Vou te confessar que não acreditei muito no primeiro momento na contabilidade online. E aí, quando você veio com a proposta da contabilidade digital, a gente estuda bastante contabilidade, então a gente fica um pouco conservador, né? Mas, claro, um conservadorismo juntando com digital, aí casou. Então, quando se fala contabilidade online, eu não acredito muito, tá? Mas quando se fala em contabilidade digital, aí eu acredito muito. Então, como eu tinha veia tecnológica, minha sócia, ela é tecnológica, e mais a tua proposta, então deu tudo certo. Foi bem de encontro aquilo que a gente procurou há 6 anos atrás, quando a gente abriu o nosso escritório. A gente queria fazer uma coisa muito mais tranquila, mais fácil de se trabalhar, tirar aquele emaranhado de documentos de cima da mesa. E ano passado tive a grata visita, né, da sua empresa, da sua pessoa, oferecendo. Tive a sorte de ser o primeiro, né? Então, acho que vocês gastaram um pouco mais de tempo comigo, talvez, não sei, talvez. Então, assim, Não, mas foi rápido. foi muito bom, assim. E a minha equipe também, que é fantástica, eles entenderam o projeto e entenderam e viram que seria um negócio legal. Eles enxergaram junto conosco naquela época que era um negócio legal e deu tudo certo. Casou e estamos aí já indo para 1 ano e um pouquinho já como digitais, e está bem legal. Que legal, tá? E a Joyce que fez todo esse processo com eles, né, Joyce? Que esteve com eles no processo, né? Muito bacana. Vamos liberar ali o microfone da Joyce também, gente, tá? Foi bacana, assim, gente, estar com vocês esses 4 meses, tá? Esses 4 meses, a Joyce, a Vera, tá? E com o Carlos também. Então, a Joyce esteve sempre na frente com vocês. Eu acho que ela tem umas questões para perguntar, algumas questões para perguntar para vocês aí, né, Joyce? Eu desliguei aqui porque bem na hora passou um helicóptero e fez um barulho. Tá procurando se tem algum velhinho na rua, eu acho. Provavelmente, estão rondando aí. Então, boa tarde para vocês, obrigada por estarem aqui participando. O meu papel nesse projeto sempre é estar próximo do cliente, estar ali da equipe, né, muito próximo em todo esse processo. E a minha pergunta é assim, né, quando a gente entra nesse processo, como a Vera, vou fazer para a Vera a pergunta primeiro. Ela já falou que vinha estudando, sabia o que tinha para fazer, e alguns até vão fazendo algumas coisas sozinhos mesmo, né? Vai digitalizando, vai fazendo alguma coisa. E aí eu queria que tu falasse, né, para o nosso público, para os contadores, o porquê de você ver a necessidade de contratar uma empresa como os contadores digitais para fazer o processo de transformação digital. Por que não fazer sozinho e sim fazer com um terceiro, vamos dizer assim, né? Excelente pergunta, Joyce. Eu gosto muito de falar sobre isso. Já fiz algumas entrevistas e eu vou repetir o que eu tenho falado. A Center Conta, ela talvez teria conseguido chegar no resultado que chegou da mesma forma se caminhasse sozinho, mas eu acredito que nós iríamos levar uns 2 anos no processo, porque a gente não tinha experiência, a gente não sabia por onde começar. A gente sabia onde a gente queria chegar, mais ou menos até, né? A gente sabia onde a gente queria chegar, mas como fazer, né? Como atuar para chegar nesse nível que a gente queria, a gente não iria conseguir de forma tão rápida. Então, eu vi, assim, na proposta da Contadores Digitais, uma forma da gente conseguir acelerar esse processo. E foi, assim, prontamente bem aceito, tanto pela minha sócia, que às vezes é mais resistente a fazer algumas mudanças, né? Mas ela estava, assim, bem preparada e ela queria muito que isso acontecesse. Foi, de fato, como o Carlos comentou da sócia dele, a minha sócia foi uma peça fundamental para o negócio funcionar. Mas a minha equipe também, porque sem eles não teria fluído, né, como aconteceu. Então, assim, com certeza, o apoio de alguém que já passou por processo, como a Lúcia sempre comentou conosco, né, os erros e os acertos da implantação dela, né, então o que ela errou, ela não ia mais indicar para a gente, ela já sabia o caminho certo. Então, eu acho que trouxe grandes facilitadores para a gente. Então, nós iniciamos lá por abril, em setembro, tal, já estava
quase que finalizado, né, todo o projeto. Então, assim, a celeridade que deu contratando uma empresa especializada, eu acho que não tem preço. Acaba se pagando o investimento que a gente faz justamente em função disso. A celeridade que a gente consegue fazer esse tipo de mudança, porque é uma mudança muito grande. É, né? Mas com o apoio de quem já passou por isso, a gente chega mais fácil. Não que seja fácil, a gente chega um pouquinho mais fácil. A velocidade que a gente consegue dar mesmo para errar, não ir por caminhos que não vão dar certo, né? E dicas, né, de postura. A Joyce, que esteve lá pertinho da gente, ela sabia qual que era o meu maior medo, e a Lúcia até já citou isso no início, que talvez, como muitos aqui, o maior medo era a reação do cliente, né, diante de uma transformação dessa. Porque, querendo ou não, é uma mudança cultural para o escritório, mas também para o nosso contato com o cliente, da forma de trabalhar com ele. Então, o meu maior medo era esse. Eu dizia, Joyce, eu não posso fazer isso, Joyce. Não, Vera, vai dar certo, tal. Sempre apoiou. Então, eu fui assim muito cautelosa em todas as mudanças. Eu sempre não foi assim. A Lúcia veio, Vera, vamos fazer 100%. Não, Lúcia, eu não vou fazer 100% nesse momento. Vou devagar, tal. E assim a gente trabalhou nesses meses. Mas, olha, foi bem legal porque a gente chegou ao final do processo, né, do projeto. Podendo relatar que a gente teve surpresas muito interessantes com os clientes, né? Na verdade, parece que eles estavam almejando também que alguma mudança acontecesse, porque eu vi que não era só a minha equipe, não era só o meu escritório que não aguentava mais tanto papel, né? Essa questão de não aguentar mais papel também estava lá do lado do cliente, né? Então, a gente teve que ir ajustando muita coisa, com certeza, mas é bem legal, é bem interessante. E hoje, o cliente que entra, ele já entra de forma diferente, né? Bacana isso, né, Vera? Uma coisa que sempre, digamos, a pergunta depois eu acho que era para o Carlos sobre o cliente também, tá? E sempre uma coisa verdade, tá? Quando a gente entra no escritório, tá? A primeira pergunta e o meu cliente? Como é que ele vai se comportar? É esse, né, Vera, né, Joyce? Com certeza. Né? Com certeza. A minha maior preocupação era essa. Eu sabia que a minha equipe estava bem preparada e estava até ansiosa, estava com vontade de fazer aquilo ali, né? Fazer essa mudança. Mas então a equipe não me preocupou. Eu conhecia bem com quem eu estava lidando ali dentro do escritório. Eu sabia que elas queriam uma mudança de fato. Mas isso foi bem trabalhado antes, lógico, né? Mas, assim, a minha preocupação sempre foi os clientes, mas, como eu já disse, foi, assim, um resultado bem positivo com relação a esse contato com eles também, né? Resistências sempre vão ter, não posso dizer que foi tudo 100%. Sempre vão ter aqueles mais resistentes, mas cabe a gente aprender a lidar, a administrar essa situação, né? Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Legal, Vera. Obrigada, Vera. Bom, agora vamos chamar nosso amigo Carlos aí, que foi o nosso primeiro cliente aqui de Joinville, e foi um desafio mútuo, né? Porque a Lúcia já tinha feito no escritório dela, e é diferente fazer dentro de casa e depois fazer na casa de outra pessoa, e para mim foi o primeiro desafio de fazer toda essa transformação no primeiro cliente, e que bom que foi na ADC, foi um desafio para nós. E a gente trabalha com vários pilares na nossa metodologia, né? Trabalhamos com redução de custos, pessoas, ferramentas. E desses pilares, Carlos, eu queria que você comentasse para a gente quais foram os maiores impactos que você sentiu, né, nessa transformação dentro da equipe ou redução de custo, que tu levantasse os maiores pontos, os maiores ganhos que você sentiu aí com a transformação digital. Eu vou começar a falar, então, Joyce, de trás para frente. Tá. Mas eu vou voltar para frente daí. O maior impacto... Na verdade, Carlos, só falando aí, contando, digamos, que você está home office, está na praia, estamos percebendo aí que está na praia, tá, gente? Isso é tudo home office aqui. É qualidade de vida, hein? Vou começar pelo final, então. O verdadeiro impacto a gente está sentindo agora, tá? Por quê? Porque a gente viu como foi fácil ser digital trabalhando no home office. Então, esse para mim foi o impacto que apareceu agora em face do que está acontecendo agora. Isso eu não tinha percebido. Então, eu vou voltar lá para o começo agora. Falando de ganho financeiro,
teve muito impacto em todos os sentidos. A gente tinha muita impressão mensal, eu tenho 2 impressoras alugadas, então gastava com impressão na casa lá dos R$550, R$480 por mês. Eu gastava R$1.300, R$1.400 com motoboy. Mesmo a gente mandando muita coisa por e-mail ou por ferramentas de envio de documentos, mesmo assim tinha aqueles clientes que exigiam que a gente buscasse malote, aquela função toda, né? Estrutura, né? Eu tinha um arquivo que tinha estrutura, eu tinha uma pessoa para arquivar. Então, assim, ganho financeiro, eu vou dizer para ti que eu tive durante o ano mais ou menos uns R$42 mil em um ano de economia. Isso vai me custar. Aliás, economizamos R$42 mil em um ano, tirando a pessoa que arquiva, ou o profissional ficava arquivando, ou aquele motoboy, ou enfim, toda essa estrutura deu um ganho financeiro de R$42 mil. Só que o ganho financeiro é um ganho financeiro que já estava embutido no custo, né? Obviamente vai sobrar, e sobrou mais dinheiro no caixa e faço isso. Mas o maior ganho que eu vejo assim foi na qualidade do atendimento com o cliente. Num primeiro momento o cliente reclama, fala que a gente vai fazer o serviço por nós, aquela confusão toda, né? Mas aí, com um jeitinho de falar, ensinado por vocês, que eu no começo fiquei meio assim, mas depois eu vi que funcionava de verdade, né? A gente começou a usar essa metodologia, né? Essa psicologia, A e forma de acabou dando certo. abordagem, né? Exatamente. A forma de abordar contribuiu muito para que o cara mudasse o mindset deles, né? Por exemplo, eu tinha cliente que era digital, que ele já era digital, mas ele não sabia, mas queria continuar mandando malote para mim. Porra, o cara já tinha Google Drive, que eu nem tinha, eu não tinha, mas ele tinha Google Drive, ele já tinha a vida pessoal dele, a vida profissional dele lá no Google Drive, e não queria me mandar, não queria liberar pasta para mim, por exemplo. Então, uma metodologia usada por vocês, que era a abordagem, fez com que ele mudasse também a forma de pensar dele. E voltando para o que eu comecei, o impacto está hoje aí. Né? Hoje está o impacto. Hoje eu estou com 8, 9 pessoas, acho que trabalhando em home office normalmente. Estão gerando tudo que tem que gerar, estão trabalhando. Tem mais 5, 6 pessoas que, por questão de estrutura, não deu tempo de eu alocar, então a gente acabou dando férias. Mas está rodando. Se a gente tivesse tido um pouco mais de paciência, eu teria colocado os 18 em home office sem problema nenhum. É que não deu tempo, realmente, no estudo a gente viu que não precisava. A galera que ficou se já juntou e estão dando conta do recado. Mas está bem puxado, né? Eles estão conseguindo fazer, mas está bem puxado. Então, assim, a transformação digital permitiu com que tudo isso acontecesse. Então, só tenho a agradecer a vocês. Foi muito bom. Legal, Carlos. Obrigada. E falando desse momento que o Carlos já trouxe, Vera, que de repente, de uma hora para outra, como você falou, em Santa Catarina, dia 17, foi dia 17, né? Saiu o decreto. E no dia 18... dia 17 e dia 18 de março, nós já deveríamos estar em casa, né? Já deveríamos estar todos trabalhando em casa. Como é que foi essa questão para vocês, Vera, de uma hora para outra, tirar toda a tua equipe de dentro da empresa e levar para home office? Você já foi mais cautelosa, acho que você foi aos poucos, né? Mas como é que foi essa transição? Foi mais tranquila, mais fácil? Foi bem lembrado pelo Carlos mesmo. De fato, a gente pode dizer que está vendo o resultado, talvez, desse trabalho de 2019, agora, nessa situação de emergência que a gente está passando. Fomos surpreendidos no dia 17 com o decreto, que a partir do dia 18 era para ficarmos todos em isolamento, e inclusive não éramos serviços essenciais, tal, né? Deu aquele agito todo, né? Mas assim, hoje eu não dei férias para ninguém, né? E na verdade a minha equipe, em 24 horas, ela deixou de trabalhar dentro da Center Conta para trabalhar nas suas casas. Então, assim, legal. Eu até disse para a Rose, será que isso vai dar certo, né? Que é a minha sócia. E é uma surpresa grande, assim, de fato. Mas isso só é possível... Só está sendo possível devido a esse trabalho anterior que a gente teve, né? É claro, então assim, na quinta-feira, porque o decreto saiu na quarta, na quinta a gente teve que se organizar lá no escritório para preparar a equipe toda para mudar, né? De sair lá de dentro e ir para as suas casas. Na sexta-feira, todos tentaram acessar via home office, daí começou a travar tudo. Porque eu já tinha acesso remoto, mas assim, uma pessoa, a minha sócia, era um acesso remoto bem limitado quando precisava. Normalmente era eu, a Rose de casa só, né? E de repente, de um dia para outro, todos acessando a rede remotamente, começou a travar tudo.
Mas, como a gente também tem parceiros na área de TI, né? Eles já trabalham com a gente há muitos anos. Eu disse, pelo amor de Deus, resolva o meu problema, né? Então, foi acionado rapidamente, ou seja, na segunda-feira eu posso dizer que a equipe toda conseguiu acessar, está até hoje, porque nós ainda estamos durante o horário de expediente, né? Então, estão todos de casa trabalhando, fazendo com que as nossas rotinas dos nossos processos continuassem, porque, como vocês sabem, né, até hoje os prazos nossos não foram prorrogados, então a nossa obrigação com o governo, com o cliente, tudo isso continuou, apesar da gente estar em isolamento, né? Tudo isso continuou. Então, assim, foi uma grata surpresa, né? Pena que isso aconteceu num momento de emergência, né? Num caos que tá. Mas, assim, só foi possível devido ao processo que a gente fez, né? Senão seria bem complicado mesmo. Claro que nesse período aí a gente teve DEFIS adiada, por exemplo, né? A DEFIS. Mas, assim, esse ponto para nós já estava resolvido, a gente já tinha até feito, tal, eu não estava com nenhuma DEFIS pendente. Mas, no mais, a equipe conseguiu, assim, tá trabalhando normalmente de casa e a gente vai ficar até dia 31 dessa forma, trabalhando de casa. Mas continuando as atividades normais. Claro que dá um pouquinho de baixa na produtividade, porque é um novo método para todo mundo, né? É estranho, é diferente você, de repente, acordar de manhã, tomar café e trabalhar dentro de casa. É uma nova metodologia para todos. Então, vai ter que passar, né? A gente está passando por essa adaptação, né? Ai, que bacana isso, Vera. E, então, assim, foi tranquilo a transformação, quando foi tranquilo, tranquilo não. Agora, no momento, o cliente não percebeu, então, a você tirar do escritório e for para casa, e fazer o trabalho em casa, porque continuar as entregas normais, sem problemas nenhum, ele não percebeu, então. A gente, né, desculpa, Lúcia, a gente está alimentando ele de informação. Eu estou fazendo bastante videozinho para conversar com eles. Eu não fazia vídeo, gente. Eu sou tímida, mas a equipe tem me pedido, mandando demanda. Vera, tem que avisar isso, Vera, tem que avisar aquilo. Então, assim, com um videozinho rápido, só recadinhos rápidos, para a gente tentar manter a normalidade, né? E eles saberem que a gente está ali trabalhando, então eles estão bem informados. E a nossa orientação para eles é continuem postando os documentos, continuem vida normal, porque eles também estão de casa, porque nós estamos aqui trabalhando, né? Então, claro, comércio varejista, tal, a gente vai ter que tratar de alguma forma diferente, né? Mas, assim, no geral, continuando vida normal. Mas só é possível quem conseguiu trabalhar lá em home office, senão realmente complicou a situação do contador esses dias de isolamento, né? Que legal, Vera. E Carlos, então quer dizer que com esse processo vocês foram para o home office, estava tudo estruturado, o teu cliente agora, ele nem percebeu então essa mudança e foi só, você teve o tempo agora de só te cuidar dele. É isso, Carlos, que você estava comentando? Isso, inclusive hoje eu tive um feedback bem legal de um cliente que tem 2 ou 3, tem 4 empresas com nós, eu acho, e ele falou que não sentiu ainda, ele estava muito preocupado com a folha de pagamento, que vai ser agora dia 1º de janeiro, né? Está preocupado, que a gente sempre entrega a folha dia 2, dia 3 para ele. Eu falei, mas amigo, tu teve alguma diferença no que tu pediu até agora para o meu RH? Não senti nada. Então relaxa, que vai dar tudo certo. Só que como ele é uma empresa um pouco conservadora, ele é aquele cara que é digital, mas ele leva todo mês um malote para nós. Muitas vezes eu nem abro o malote, eu devolvo para ele o malote sem abrir, né? Mas ele assim, não, dia 1º eu tenho que entregar para ti os cartões, não sei o quê, aquela confusão toda. Mas eu falei, não, relaxa, eu estarei lá dia 1º para receber o teu malotezinho sem problema nenhum. E perguntei, mas como é que tá rodando? Carlos, 100%. As decisões que eu pedi, as férias, as orientações trabalhistas, a galera do fiscal, não percebi que não estavam no escritório. Então, isso é uma prova que a coisa está rodando, né? Está funcionando. Legal, obrigada, Carlos. E agora, sim, acho que a Joyce, nós vamos falar um pouquinho de ferramentas, né, a Joyce? Que a Joyce é mais no processo de ferramentas, tá? Ok, gente, tá? Transformação digital, quanto custa, qual é o custo de tudo isso? É uma das coisas que sempre nos perguntam quando a gente fala em transformação digital, pensa, nossa, mas o que vão me fazer? O que vão me indicar? Qual é o sistema que vocês vendem? Então, a gente tem que deixar bem claro, assim, nós não vendemos software, não vendemos sistemas, nós temos uma metodologia. E justamente, geralmente, o cliente nos pergunta assim, tá, Lúcia, mas qual vai ser o custo de tudo? O que eu vou ter que investir para fazer essa transformação digital? E aí vem, a Joyce vai comentar com vocês, né, alguma coisa e vai
vai perguntar para a Vera e o Carlos vão compartilhar de qual foi o custo para eles dessa transformação digital. É isso, né, Joyce? Quando a gente fala sempre, isso é real mesmo. E o nosso objetivo é nunca tem muita ferramenta, é óbvio, no mercado hoje, só que tem que saber a hora certa de você implementar ela, né? Porque nesse momento que a gente está agora, o computador está vendo que tem mais tecnologia, tem aplicativo, tem o próprio software. Então, tem um monte de gente querendo vender novidade aí para o computador. E, às vezes, no desespero, o computador vai comprando e depois não consegue implementar isso, né? Então, para tudo existe a hora certa, a organização dentro de casa, tarefas, a parte do papel. Então, tem os momentos de implantar a ferramenta e também tem perfil de carteira de cliente, né? Se eu vou implantar, para quem que vai funcionar, para quem que não vai. E a gente sempre tenta trazer ferramentas mais simples do mercado que não vão aumentar muito o custo, porque senão acaba não compensando. Tem que realmente colocar na balança e ver o tanto de produtividade que vai trazer. E para o Carlos, eu sei, Carlos, que tu tá mais na rua, né? Tem a sócia do Carlos, a Denise também, que acho que complementa muito o Carlos lá, que é a... deixa o nome agora. Como é que é o nome da tua Denise. sócia? A Denise. Denise. A Denise. E acho que esteve muito junto da equipe lá também. E ela cuida muito nessa parte de estar dos processos ali, né? Eu não sei, Carlos, se tu quiser ou tiver por dentro também das ferramentas, como que foi para vocês usam outro software, né? Eu lembro que vocês até pagavam algumas coisas e ainda não estavam utilizando. Se tu quiser comentar aí também como é que foi esse processo de novas ferramentas. Não, tranquilo. A primeira coisa assim que eu fico muito puto, né? Desculpa, não pode falar palavrão, mas eu fico no demônio. É quando fala assim de qual é o custo, né? Qual é o custo? Porra, não é custo, é investimento, né? É igual quando um cara quer tocar de contabilidade e pergunta qual é o custo do teu serviço. Não é custo, pô. É investimento, senão ele não estaria trocando de contador, né? Então, sei lá. Então, o investimento que a gente fez foi muito pequeno pelo retorno que ele teve, né? A gente utilizava o envio de documentos muito pelo gestor. Hoje a gente está mudando. Eu acabei de comprar um novo software para isso, para fazer, que eu acho que para o cliente vai facilitar e a nossa gestão vai melhorar. Então eu tirei um custo de um lado, aliás, tirei um investimento de um lado e passei para um outro, né? Então não teve muita diferença. E nada mais, assim, eu gastei um pouco também, que eu achei legal, que foi uma ideia de vocês também, foi com os 2 monitores na mesa. Então esse realmente foi um investimento que até hoje eu vejo que valeu a pena. Eu lembro que a gente trocou, eu acho que eu troquei 14 monitores, 13, 14 monitores, e os demais eram monitores maiores, então a gente conseguiu dividir a tela, não precisou trocar o monitor. Mas o investimento inicial foi realmente isso, foi o Dropbox, que a gente não tinha, né? E os investimentos nos monitores, que foi nada demais, né? Nada demais, né? Ninguém é rico, né? Para gastar dinheiro à vontade, né? Eu tô achando que o Carlos está rico demais aí, hein? Não. Foi um investimento que eu não tenho vergonha de falar, a gente fez em 12 pagamentos. Acabamos de pagar, eu e a Denise acabamos de pagar, acho que faz 2 meses atrás, 3 meses atrás. Então, assim, entrou no fluxo normal de caixa e foi embora. Então, falar assim, ó, que eu tive que quebrar a minha empresa, tirar dinheiro, não teve isso, sabe? Então, todo o investimento colocado para se transformar em digital, ele voltou. E agora a gente tem mais 2 ou 3 ferramentas lá que a gente acabou implementando. Foi legal. Organizou o processo em si, então. Isso, exatamente. No processo. Porque geralmente quando a gente chega no escritório, a primeira coisa que a gente diz assim, ó, não investe em ferramentas, como a Joyce falou. Primeiro nós vamos ver o que você tem. Porque geralmente o contador dentro do escritório tem tudo o que se precisa. E os sistemas principalmente sistemas de contabilidade, se usa só, sei lá, 40, 50, 60% das ferramentas que tem. Geralmente nós chegamos em escritórios assim que tem dezenas de ferramentas e não se usam. Então a gente só primeiro diz, não usa nada, não faz nada primeiro, vamos ver o que vocês têm, vamos utilizar o que tem. E uma das questões que a gente cuida muito é na questão da cultura da empresa. Porque se quando o seu cliente está contigo, velho, está com o Carlos, tá? É porque eles estão pela cultura de vocês. Então, a gente não modifica a cultura, a gente só trabalha as ferramentas que tem e alinha o processo. Alinha o processo, traz do processo analógico para um processo mais digital.
E então, assim, investimento realmente, tá? De momento, a gente pede para não fazer, mas é muito bacana ver o feedback de vocês. Gente, assim, no final, final aqui nós vamos responder duas perguntas, tá? Tem perguntas ali no chat, tá? Nós vamos responder duas perguntas. E lembrando, quem não começou, não assistiu desde o início, ou quem está no Instagram vendo a nossa live, nós vamos disponibilizar depois, tá, a gravação, e quem quiser entra nas nossas redes sociais e pede que nós vamos estar disponibilizando isso, tá? Ô, E Lúcia, Vera, fala, minha linda, aqui. Agora a pergunta... eu só ia complementar uma informaçãozinha aí que eu acho que é interessante para quem está ouvindo também. Então, essa metodologia veio fazer também a gente pensar e estudar cada cliente, o que a gente poderia ser, né, aproveitar. É claro que daí é todo um processo que tem que ser feito, porque não é porque eu importei que está tudo certo lá no cliente. Não, aí a gente começa a identificar os problemas e a equipe tem que estar preparada para orientar o cliente, para modificar a forma que ele está lançando, para que no próximo mês aquela informação já venha certa. Então, assim, a transformação digital é isso também, né? É aproveitar o máximo possível do que está dentro do sistema do cliente, que o cliente já usa, e em situações que ele não tem sistema, e buscando outras alternativas, né? Mas às vezes a gente não para pensar no que o cliente já tem, né? Então, olha, isso, né? isso que a Vera está falando é importante, você. Para ter uma ideia, eu tenho ali hoje acho que 16 ou 17 postos de combustível que são clientes nossos. E posto de combustível é uma movimentação enorme, né? E muitos postos, pelo volume de documentos, não querem ser digitais, tem que escanear o documento, colocar lá, enfim, ou colocar questão deles interna lá por falta de estrutura, né? A gente investiu num posto de gasolina agora, a gente investiu nosso tempo num cliente que pela primeira vez a gente vai tentar importar ele 100% digital. Que legal. É isso aí. Mas a gente não sabe como é que vai se comportar ainda por causa do cliente, né, do software que ele usa, mas assim, tem tudo para no segundo mês rodar 100%. Tudo isso nasceu dessa transformação toda aí, né? Pois é, Carlos, uma coisa que você trouxe bem bacana no início ali, a questão, digamos, ao online e o digital. Porque quando se fala em transformação digital, diz, não, mas eu não vou fazer porque eles têm clientezinhos pequenos, prestadores de serviços. Vera, qual é o perfil dos teus clientes? É pequeno, médio, grande? Ou você tem prestadores de serviços? Qual é o perfil do teu cliente, dos teus clientes, Vera? Eu tenho uma gama grande de clientes que são prestadores de serviço, né? Mas a gente também tem uma boa parte que é comércio e indústria que já possuem os seus próprios sistemas, os seus próprios ERPs. Então, a gente está trabalhando forte nesses, que é o grande volume de trabalho. Ah, legal. Carlos, e os teus? Também você tem uma gama uma gama de clientes. Qual é o perfil deles? Nós criamos um foco, quando a gente abriu a DC, entre bar e indústria. Então, a gente navega em tudo isso aí, né? É bem focado. Nichou. Você está bem nichado. Então, assim, na Carlos, verdade... Carlos, só uma coisinha, Carlos. Ó, os papas aí dos nichos, tá? Eles vão aqui, a loucura contigo. Tá? Mas é bom que eu tenho uma equipe preparada, né, cara? Conhece no real, no presumido, ciclo nacional, o cara bagunçado, o cara organizado, então a gente aprende tudo, né? Mas assim, Lúcia, hoje a gente tem clientes todo o perfil, tá? A gente tem clientes médios, tem prestadores de serviço, mas mais de 50% dos nossos clientes ele é médio para grande, assim, né? Já tem bastante movimento. E a exemplo do que a Vera falou, a gente também pega bastante esses caras que são mais organizados, tenta fazer com que ele utilize melhor as ferramentas, para que ele também crie uma gestão melhor dentro da sua própria empresa, né? Porque os empresários, eles não são feitos para ser empresários, não são criados para ser empresário. A vida ensina eles, né? Então, a gente tenta pegar esse cara mais organizado e depois transformar para os demais, né? Então, bem tranquilo. Hoje, quando o cliente entra na DC, ontem mesmo, estou vendo a Mix aqui, que é uma grande parceira nossa, faz toda a parte societária, eles estão logados aqui com a gente. A Mix finalizou o Thiago, A Mix finalizou um cliente nosso ontem, a gente conseguiu já fazer com que ele tenha inscrição estadual e tal. A primeira coisa que eu falei para ele, cara, agora tu precisa comprar um sistema, né? Tu vai ter que ter um sistema, tu vai ter que ter cupom fiscal, tu vai ter que fazer isso. Então, a qualidade da entrada desses clientes, aos poucos, ela vai melhorar, né? Antigamente não tinha isso. Antigamente, quanto é que tá no horário? É quinhentão. Porra, entra para dentro que tá tudo certo. Hoje não. Hoje a própria equipe, a minha galera, quando eu chego com um cliente novo lá, eles ficam... Primeira pergunta,
cara vai ser digital ou vai ser papel? Né? Então, no colocar para dentro, a gente vai acabar filtrando melhor o cliente. Ou se não filtrar, a gente dá opções para ele, né? Um cliente pequeno, ó, a gente trabalha dessa forma, tem a planilha, ou tem o conta azul, ou tem o OMI, enfim, ou tem o teorema, a gente dá várias opções para ele, para que ele se torne digital, esteja mais organizado lá e mande as informações mais organizadas para nós também, né? Bom, pessoal, obrigada, Carlos, obrigada, Vera. E nós já estamos chegando no final, porque nós nos comprometemos. Nós nos comprometemos, Vera, de fazer 40 minutos, tá? Porque essas lives muito compridas, assim, não chega um momento que enjoa, tá? Então a gente se comprometeu em fazer assim o mais rápido possível, mais pocket, tá? Mas eu queria, assim, só a Joyce, se tiver mais uma última pergunta para eles, mas aí o tempo tem que ser rapidinho para responder, né? Joyce, tem mais alguma colocação? Não, acho que foi colocado bastante coisas aqui. Acho que a gente fazer só a finalização já vai um tempo aí que o povo gosta de falar, né? A Vera fala mais que eu. Italiana, né? Italiana. A Vera tá gostando, né, Vera? Não, aqui é um perigo, gente. Aqui, ó, todo mundo gosta de falar. Só falador. Legal, gente. Então, assim, eu vou só pedir para a Vera dar um último recado para os contadores, para os colegas, o Carlos, tá? Para a gente se despedir. E lembrando que todo dia nós vamos estar aqui às 16 horas e nós temos uma novidade muito bacana para a semana que vem, tá? Então, Vera, se você quiser dar o último recadinho aí para os nossos colegas contadores. Tem que ser rápido. Tem, né, Vera? Então tá, gente, brincadeirinha. Foi um prazer, Lúcia e Joyce, contadores digitais. Muito obrigada pelo convite. É muito bom poder compartilhar essa experiência com os demais, né? Essa oportunidade, então, a gente poder estar conversando. Valeu, muito obrigada. Se precisarem de mim, a gente está à disposição para troca de ideias, tá? A ideia é fazer melhorar para todo mundo. Vamos aproveitar a tecnologia que existe aí a nosso favor. Tá bom, gente? Obrigada. Não, Vera. Carlos? Eu vou começar mandando um beijo, um abraço para a galera da Simperconta, que a Flávia pediu e a Vera esqueceu. Eu não estou olhando o chat, eu não estou olhando o chat. Centerconta, ó, para vocês. Ó, Centerconta, ó. Desculpa. Então, sim, eu entrei para trabalhar no ramo contábil em 89. Né? Eu tive uma sorte muito grande que eu fui selecionado para trabalhar numa empresa chamada Drogaria Catarinense e Organizações N. Hitzmann. A Drogaria Catarinense é uma potência, a N. Hitzmann tinha 3 funcionários, e o senhor Norberto Hitzmann, falecido contador, um excelente contador. E eu cheguei em casa e falei pro meu pai que ia trabalhar na N. Hitzmann com 14 anos, quase apanhei na bunda porque ele queria que eu fosse para a Drogaria Catarinense, né? E hoje eu mostro para ele o quão ele estava errado, eu acho, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que sempre Deus me colocou sempre perto de boas pessoas, né? Então, a minha vida inteira. Então, Contadores Digitais foi mais uma vez isso, sabe? Boas pessoas que puderam contribuir para que a DC Contabilidade, que é o meu sonho e o sonho da Denise, pudesse melhorar um pouco os seus processos, né? Eu sei que a gente ainda tem muito a melhorar pela frente, a gente sabe disso, né? É natural a gente ganhar ou perder cliente, nunca vai ser diferente, até porque o cliente ele não é nosso, né? A gente acha que ele é nosso, a gente acredita que ele é nosso, mas ele não é nosso. E a gente trabalha com pessoas que são suscetíveis a erros. Então, é natural o ganhar e o perder. Mas o mais importante é que sempre pessoas boas vêm, te colocam coisas boas e você tem a oportunidade de melhorar cada vez mais. Não só como ser humano, mas como também um profissional, né? Então, eu aprendi muito ao longo desses 30 anos. Todas as pessoas que passaram pela minha vida, indiferente se foram ruins ou boas, mas eu sempre procurei extrair sempre o melhor delas e transformei esse melhor para dentro de mim. E os contadores digitais, quando veio para nos auxiliar lá em 2019, eu e a Denise, a gente já tinha um pouco de... nossa empresa cresceu muito rápido. Em 6 anos, a gente tinha 214 clientes. Então, a gente cresceu de forma não planejada. A gente planejou ter 100 clientes, 100 funcionários. Então, foi uma coisa muito rápida. Então, o Contadores Digitais veio justamente para quebrar esse paradigma, né? A gente trabalhava igual uns doidos. Agora, a gente continua trabalhando de uma forma mais organizada. Obrigada, Carlos. Beleza. E aí as perguntas, Joyce, como é que vão ficar as perguntas? Tem perguntas ali, nós vamos responder depois, né, Joyce? Então, porque como nós tínhamos o tempo, acho que extrapolamos um pouco. E... Desculpa. Como a live ela vai estar aparecendo ao vivo, quem mandou pergunta vai também ficar gravado nas nossas redes sociais, no Instagram. Então, as perguntas vão surgindo, pessoal. Mandem suas perguntas. Quem ainda não nos conhece, fique muito à vontade em procurar no WhatsApp, nas nossas redes sociais,
Será um prazer conhecê-los, responder todas as perguntas. Como a Lúcia falou, em breve a gente vai estar lançando algo novo que tem muito a ver com o que está acontecendo agora, né? Conciliar a transformação digital também com o home office, como fazer tudo isso, que é o final do nosso objetivo lá da transformação, é o que? É trabalhar no sucesso do cliente, né? Mas eu não consigo estar lá no cliente se eu nem organizei dentro de casa os processos, né? E hoje meio que o mundo forçou a gente a fazer isso. Um empurrão, assim, um pé na bunda e falar, vamos fazer, né? Então a gente já está mais preparado para isso e a gente vai estar falando mais. Quem tiver dúvida, quiser conhecer, é só nos procurar, né? E assim, é muito importante, só para fechar, eu sei que já estourou, Lúcia. A Lúcia está coçando o queixo, que é o nosso sinal para parar de falar, né? Mas não podia falar para vocês isso, mas meia hora, assim. Ô, Carlos, peraí, que... não pode ficar contando os nossos... Tá entregando. É importante deixar um recado para a galera que não se transformou 100% ainda, de valorizar muito a sua equipe, sabe? A sua equipe vai ser peça fundamental para o sucesso da tua transformação. Então, primeiro, pega a sua equipe, foca a equipe, muda o mindset da tua equipe. Fala com essas duas meninas aqui que estão do lado direito da tela, que é a Joyce e a Lúcia, mais a equipe dela, que elas vão poder ajudar vocês. Obrigada, Carlos, obrigada, Vera, Joyce, Rosa, que estão aqui, a nossa equipe, tá? E nós vamos estar no domingo, nós vamos estar aqui novamente às 16 horas. Esperamos você lá, gente.